Por que a aula expositiva não engaja os estudantes? Primeiramente, a aula expositiva foi concebida em uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje. Na era industrial, na era agrícola, os meios de comunicação eram restritos. As pessoas tinham acesso às informações por meio de cartas, posteriormente jornais, rádios, até chegar à televisão e os aparelhos telefônicos. Então, a forma que as pessoas obtinham informações e construíam o seu conhecimento era muito lento. Os livros ou as revistas eram raros e escassos. Poucas pessoas detinham livros em casa e para obtê-los, muitas vezes, era um valor muito elevado. Então, a única maneira de ter acesso às informações constantes nos livros era ir para a escola. E na escola se tinha acesso à biblioteca e aos professores. Então, os professores eram nada mais do que um meio de acesso às informações e à construção do conhecimento. Nesse sentido, o que acontecia? Os professores liam os livros e, com base nas suas formações, nas suas experiências profissionais, eles vinham para a sala de aula para transmitir as informações constantes nos livros. Assim, em vez das pessoas, cada uma ler o seu livro, cada estudante ler o seu material e se apropriar do conhecimento, se reuniam todos em uma mesma sala para ouvir o professor falar sobre aquele conteúdo que estava disponível nos livros, mas que as pessoas não tinham um acesso facilitado. Então, naquela época, a aula expositiva funcionava muito bem, porque as pessoas estavam curiosas, interessadas naquele conteúdo que ninguém tinha acesso. A sala de aula era considerado um espaço onde se obtinha informações valiosas que eram naquela época escassas para a sociedade. Hoje, a gente vive uma realidade completamente diferente dessa. Por quê? Porque os acessos às informações são muito amplos. A gente tem múltiplos canais para consultar, para pesquisar, para ir atrás de informações e construir conhecimento. Nós temos os livros de uma forma muito mais disponíveis, temos os livros digitais, temos os jornais e as revistas, tanto impressos quanto digitais. Temos os veículos de comunicação bem presentes na nossa vida, a televisão, o rádio, a internet. Então, hoje, os estudantes já trazem por si só uma ferramenta de acesso a essas informações. Aquilo que eles querem saber, que eles têm curiosidade, que eles têm interesse, eles conseguem prontamente pesquisar por meio de uma busca na web, por meio de acesso a uma biblioteca, mas principalmente hoje pelo uso dos smartphones, que prontamente o estudante, muitas vezes dentro da própria sala de aula, está já consultando aquele conteúdo que o professor está transmitindo. Então, por que uma aula expositiva não engaja os estudantes, independente do seu nível de ensino, tanto no ensino superior, no ensino médio ou no ensino fundamental? Porque as pessoas têm um acesso muito facilitado àquela informação. Então, elas não precisam do professor para falar exatamente aquilo que consta nos livros. Por isso que os estudantes se desmotivam, se sentem muitas vezes cansados e entediados diante de uma aula expositiva, porque eles pensam, poxa vida, essas informações eu consigo acessar no livro, eu consigo acessar na internet, eu não preciso de um professor para falar exatamente o conteúdo que já está disponível em um outro meio de comunicação. Eles vão para a aula com um objetivo muito maior do que esse. Porque pensem vocês que hoje, digitando num site de busca na internet, a gente consegue acessar diversos formatos de conteúdo. Textos, vídeos, imagens, fotos, esquemas,
inclusive aulas expositivas na internet e muitas vezes mais enxutas do que uma aula de 3 ou 4 horas que o professor vai ficar repassando aquele conteúdo. Então, a aula expositiva hoje, ela perdeu o seu sentido por si só, em função de que as informações são livremente acessadas pelas pessoas. E o que o estudante busca ao se matricular no ensino superior, num pós-graduação, ou mesmo os jovens e as crianças, os pais das crianças, o que eles buscam quando matriculam os seus filhos na escola é muito mais do que a transmissão de um conteúdo que já está disponível, ou que a criança pode acessar, ou que o jovem pode acessar. Eles buscam uma construção significativa do conhecimento.